diferente disso. Oração, buscando a graça de Deus, a misericórdia de Deus, buscando a compaixão de Deus, o perdão, e buscando que o Senhor nos aceite ao estrado, quer dizer, debaixo dos seus pés, porque esta é a nossa posição mesmo, posição debaixo dos pés do Senhor, não que Ele esteja pisando em nós, mas nós nos colocamos assim pela grandeza, pela preciosidade, pela majestade, pelo poder de Deus. E nós, quando dizemos, Senhor, estamos ao estrado dos seus pés, estamos debaixo dos seus pés, é porque nós nos reconhecemos como criaturas dele, pecadoras, e que ele nos aceita pela bondade dele mesmo. Por causa disso que a gente se coloca nesta condição, nesta posição. Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, glorificamos e adoramos o Senhor nesta manhã, te agradecendo, ó Paizinho querido, por este dia que o Senhor coloca para a gente viver. Recebemos este dia com alegria no coração. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos no centro da Tua vontade, boa, santa, agradável e perfeita. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos um pouco mais este assunto. Porque isto que é cultuar o Senhor, é proclamar o Senhor, é ser testemunhas do Senhor. É por causa disso que recebemos o Espírito Santo de Deus quando nos entregamos para sermos testemunhas. Fala conosco, livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos também. Esta é a oração que eu faço, glorificando o Senhor, adorando o Senhor, no nome poderosíssimo, o nome pelo qual verdadeiramente importa que sejamos salvos, Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia e deixa eu falar uma coisa para vocês. Amanhã é feriado religioso, amanhã é feriado católico, apostólico, romano. Nós não cremos, o cristão bíblico não crê neste feriado, porque é uma invencionice da Igreja Católica. Eu preguei sobre isso semana passada. Está até a explicação de quando surgiu esse feriado. Mas, enfim, é feriado, a gente aproveita. Eu vou descansar, vou estar aqui, mas vou fazer a programação hoje e depois só volto na segunda-feira, tá? Vou estar aqui. Qualquer um que precisar, liga, manda mensagem. Se ligar e eu não atender no momento, deixa a mensagem, eu retorno. Eu estou à disposição sempre, né? Vou estar aqui, vou estar descansando, relaxando, enfim. A gente faz a programação agora e só volta na segunda-feira. Vou descansar. Não sou mais menino, faz tempo. Muito bem. Isto posto, isto explicado, vamos abrir a Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 22.
Atos, capítulo 2, versículo 22. Ah, mas nesse culto não tem música. Mas aonde está escrito na Bíblia que para cultuar a Deus tem que ter música? A música que eu coloco de fundo aqui é um recurso radiofônico, para que quando eu respire, né, você não fique sem som nenhum aí. É só por isso. Não precisa de música para adorar a Deus. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diga, olha, sem música eu não adoro a Deus. Não tem, tá? Só falando. Abriu aí Atos capítulo 2, versículo 22. Vamos ler. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Eu quero hoje, e quero começar e terminar, dizer para vocês que Jesus precisou ser autenticado, comprovado como o Cristo. Os judeus, para quem Jesus veio, né? Não se esqueça, nunca disso. Jesus não veio para nós brasileiros. Jesus veio para os judeus, para o seu povo, para os seus patrícios. Eles recusaram, negaram. Então o Senhor Deus abriu a possibilidade de nós, gentios, sermos salvos também. Quando Jesus veio para os seus, por causa disso que Atos capítulo 2, versículo 22, está falando, varões israelitas, porque a referência ainda era para, até aqui ainda era para os judeus. Entendeu? Cristo precisou ser autenticado, quer dizer, comprovado como, ou melhor, Jesus precisou ser autenticado, comprovado como Cristo, o Messias. Por causa disso que você vai encontrar no Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, versículo 23, né? Cristo é Deus conosco. Você vai encontrar em Colossenses capítulo 1, versículo 15, a imagem do invisível. Hebreus capítulo 1, versículo 13, e o resplendor da sua glória. Então, por causa disso, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo e vendo, você que num futuro, numa hora qualquer, porque sempre tem uma alma boa, e eu quero agradecer a esses que têm divulgado o nosso trabalho, né? Tem feito com que outras pessoas ouçam o Evangelho. Por causa disso que nós, cristãos, precisamos ter a percepção correta de Cristo. Isso é de suma importância. Por que que Jesus, olha, veja bem,
Sempre que eu falo isso, eu tenho que falar essa outra parte aqui para não dar confusão. Eu creio que o Senhor Deus, pela sua bondade, compaixão e misericórdia, atende às orações, atende o clamor dos seus filhos e realiza milagres até hoje. Deus realiza. Isso eu não precisava nem estar falando nisso, né? Mas eu creio. Mas Jesus, para ser autenticado como o Messias prometido, ele precisou realizar milagres. Então, a gente entende que Deus justificou a obra e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo pelos dons extraordinários que Cristo tinha. E isso, eu não creio simplesmente porque, eu vou crer assim. Não, é porque está escrito na Bíblia. Quando eu digo eu creio, é porque está escrito. É só você abrir aí comigo João capítulo 2, versículo 11. João 2,11. Está escrito assim, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João capítulo 5, versículo 36, deixa esta informação para a gente. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, testificam que o Pai me enviou. E Atos, capítulo 2, versículo 22, que nós lemos. Então, Jesus fazia milagres, não era para se exibir, não era para atrair seguidores. Ele fazia milagres. Por causa disso, que eu toda hora estou aqui batendo nisso. Eu sei que a maioria já entendeu. Eu sei disso. Às vezes tem gente que está ouvindo aí e falando, mas eu já entendi. Que ótimo. Passa isso para frente, então. Divulga isso. Por causa disso que os milagres, as manifestações maravilhosas, sempre tinham um judeu por perto. Leia a Bíblia, meu irmão, minha irmã, ou era realizada por um judeu. O dom de línguas, por exemplo, aquilo que está registrado na Bíblia, invariavelmente os registros bíblicos sobre o dom de idiomas não estudados e não conhecidos por aqueles que o praticavam, tinha um judeu perto. Mas pode procurar, porque era para autenticar. Então, um dos propósitos dos sinais, dos milagres, dos dons extraordinários, era o quê? Autenticação, garantia de que aquela pessoa estava falando da parte de Deus, não falava da parte dela, e muito menos da parte de Satã. Porque este também era o grande receio, que a pessoa estivesse falando da parte de Satanás.
Agora eu quero deixar aqui para você, meu queridíssimo irmão em Cristo, irmã em Cristo, o Salvador que o Senhor Deus autenticou com sinais é o seu Salvador? É o mesmo? Porque a Bíblia esclarece para nós, em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há, e eu cito isso toda hora, né? Porque eu acho maravilhosa esta passagem. Acho maravilhoso esse escrito. Não há nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos do que aquele que foi autenticado por Deus com sinais especiais. É claro que você vai ler na sua Bíblia uma tradução um pouco diferente dessa, mas no frigir dos ovos é isso que está escrito. Tenha certeza, querido irmão e querida irmã, que você segue o Cristo da Bíblia. E não tem nenhum receio, muito cuidado para você não seguir o Cristo de um homem, o Cristo de uma denominação, o Cristo de um profeta, o Cristo de um apóstolo, de um missionário, de um bispo, de um pastor. Cuidado, você tem que seguir o Cristo da Bíblia. E Deus, isso você precisa entender, irmão, irmã, você tem que, me ajude a que pessoas entendam isso. Se você achar que isso é importante, se você achar que não é, fica na sua, não faça nada, não. Mas se você achar que isso é importante, me ajude a fazer com que outras pessoas entendam isso também. Deus já autenticou a pessoa e a obra do seu Filho ao mundo. E Deus também já fez com que isso fosse escrito pelos homens santos que Ele escolheu, Deus escolheu, para receber o seu sopro de graça e de sabedoria. E tendo Deus autenticado, Ele preservou aquilo que Ele autenticou, Ele preservou por escrito. Então, eu deixo aqui para você, meu irmão, minha irmã, uma pergunta. É claro que você não precisa responder para mim, Sueli, você não precisa responder para mim. Responde para você. Responda para as pessoas com quem você vai abordar este assunto. Ainda há algum tipo de necessidade de autenticar Cristo nos dias de hoje através de dons extraordinários ou de milagres? Exatamente, Edgar. Eu glorifico a Deus, viu, Edgar, pela tua vida, viu? Sinto tanta saudade de você, cara. Mas Deus te abençoe. Eu sinto saudade de você, do seu filho. Eu vi seu filho hoje numa foto. Está um homem, hein, cara? Me lembro dele um bebê. Meu Deus, eu estou velho mesmo. Hoje eu me olhei no espelho ali e falei, eu estou acabado. Mas eu tenho muita saudade de você, viu? Mas segue tua vida. Então, eu deixo essa pergunta. Eu não estou aqui, mas, meu Deus, longe de mim, eu sou carente de Deus. Eu sou carente de pessoas. Eu sou carente do amor dos meus semelhantes. Quanto mais eu sou carente de Deus. Quanto mais eu sou carente de Deus. Mas há necessidade de Deus continuar autenticando Cristo hoje através de milagres.
Hoje, nós precisamos buscar a graça de Deus. Para quê? Para obedecermos a palavra de Deus e para pregarmos esta palavra para outras pessoas. Não espere, meu irmão, minha irmã. Atenção, ninguém está dizendo aqui que Deus não faz milagres. Não é isso que eu estou dizendo. Eu gosto de repetir isso, porque mesmo repetindo, né? Eu estou dizendo aqui para vocês, à luz da Bíblia, que a gente não pode esperar que uma profecia que já foi cumprida, que ela se repita. Ela já foi cumprida. O que nós precisamos, meus irmãos e irmãs em Cristo, é proclamar a verdade para que toda criatura conheça, declarar que a salvação está na pessoa de Cristo. Não que Cristo vai autenticar, vai fazer milagre. Ele pode fazê-lo, claro que pode, é óbvio que pode. Cristo pode qualquer coisa, ele é Deus. Mas a gente não pode usar aquilo que já foi cumprido como se fosse ser cumprido novamente. Porque senão a gente vai cair no risco de seguir a Satã. Como muita gente faz hoje. Acha que está seguindo a Deus, ao Senhor, e está seguindo a Satanás. Meus irmãos, minhas irmãs, por que eu estou pregando isso hoje, né? Eu quero pedir para vocês passar 5, 6 minutinhos, um pouquinho das 11. Não deixe de acompanhar, não, vale a pena. Porque ontem eu estava vendo uns vídeos que me mandaram. Gente, vocês sabiam que tem pastor fazendo mágica no altar, usando truques de mágica? Eu recebi esse vídeo, eu falei, meu Deus, e vários, viu? Gente famosa aí. Então eu falei, eu preciso alertar de novo. Eu preciso chamar pessoas a ouvirem o verdadeiro evangelho. Porque senão vão seguir Satã. Porque o primeiro pecado foi por causa de um querubim. O primeiro pecado não foi por causa do homem. Você pensa que Adão foi o primeiro homem a pecar. Mas o pecado não surgiu com Adão. O pecado surgiu com Lúcifer. Ele pensou assim, segundo a Bíblia relata, em Isaías 14, Ezequiel 28. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação, me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tem gente querendo ser igual a Deus. No vídeo de ontem que eu recebi, o sujeito transforma a água em vinho, usando um truque. Eu já falei aqui que eu aprendi, já falei há muito tempo atrás, que faz tempo que eu não falo isso, viu? Faz tempo que eu não falo. Eu aprendi, através da química, né? A induzir as pessoas de que eu posso sangrar em qualquer parte do meu corpo. É a química que faz isso, a química.
Mistura de elementos, de componentes, dão a impressão de sangue. E ontem eu me lembrei disso, falei, Jesus amado, e eu nunca fiz isso. Eu fiz para mostrar, olha, tá vendo como é que funciona? É assim, ó. E ontem eu vi o sujeito colocando a mão na água, e ele vai soltando ali o produto, e aquela... Primeiro que é uma coisa nojenta, Jesus não fez o milagre de Caná da Galileia enfiando a mão na água. Não foi assim. Mas esse sujeito, numa taça, não enfia a mão ali, a água vai ficando vermelha. Estão enganando o povo. E o povo gosta de ser enganado porque fica correndo atrás desses dons extraordinários, por causa disso que eu estou explicando, e serviu para autenticar Cristo e os apóstolos. E Satã se levanta contra tudo que é Deus, tudo que tem o nome de Deus, que é de Deus. Os dons extraordinários existiram mesmo. Dons. Para comprovar, para confirmar, Jesus era mesmo, é mesmo o Messias. Estou usando o passado, porque eu estou me referindo àquela época. Este é o Messias, olha. Ele está falando da parte de Deus. Ele está fazendo milagres da parte de Deus. Este é o verdadeiro Deus. E o que Satã usa? Usa isso diante do mundo para ser honrado no lugar de Deus. Leia o livro do Apocalipse, é isso que ele vai fazer. E o mundo está preparado para isso, porque hoje qualquer Zé Ruela se torna famoso em 2, 3 dias. Você imagina Satanás fazendo, usando homens, né? Que ele vai usar, o anticristo, a besta, etc. Isso será ao vivo. Deus já autenticou. O que Deus quis autenticar e comprovar pelos dons extraordinários, Ele já o fez. O que acontece é o seguinte, ou é mentira, coisa armada. Tem uma parte lá que entra um rapazinho na igreja e não sei o que, diz que está possuído, não sei o que, diz que era mudo e paralítico. Mudo e paralítico. Aí o pastorzão lá, cheio de milagre, faz sujeito falar, ajoelhar, enfim, papapá. Aí a pessoa que estava gravando o vídeo encontra esse menino na rua, esse rapazinho andando de bicicleta. Você não estava na igreja? O rapaz rindo, estava. Você foi curado mesmo, rapaz? Fui, com R$200, ele me pagou para ir lá e tal. As pessoas querem ser reconhecidas, querem ser famosas, querem encher a igreja, não com a pregação da palavra, mas com atrativo. Qual o atrativo que se usa? É que elas têm poder. É que elas falam a língua dos anjos, e eu continuo perguntando aqui, qual é a língua dos anjos? Se todo anjo que se apresentou a um ser humano falou a língua do ser humano. Ora, claro que quando Paulo se refere à língua dos anjos, ele está usando uma figura de linguagem, uma licença poética. Qualquer criança que está começando a entender interpretação de texto vai saber isso. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus não muda. Mas quem está falando que Deus mudou aqui? Porque quando a gente fala,
quando a gente aborda, todas as vezes que abordamos este assunto, né, sobre a cessação dos dons extraordinários, alguém levanta esta possibilidade da imutabilidade de Deus. Você está questionando? Não, de jeito nenhum. Deus não muda mesmo. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Claro que é, ninguém está dizendo que não é. Eu estou dizendo aqui que Deus mudou. Agora, quando Deus usou qualquer tipo de sinal do Velho Testamento no Novo, quantas vezes Deus abriu um mar? Quantas vezes Deus fez um jumento falar? Ora, Deus não muda, mas a maneira dele trabalhar com o ser humano, isso mudou. Ontem o irmão estava zombando de mim aqui, né? Que eu falei que ele não entende o que eu falo, aí ele zomba. Quer dizer, para mim ele zomba dele mesmo, né? Eu sei que no começo os animais não eram carnívoros, mas eu juntei ali a falação, né, com as pessoas que não comem carne, entendeu? E aí eu tive que explicar para ele, que naquele momento não me lembrava, nem agora, Deus mudou o cardápio do ser humano, eu não sei se por 6 ou 7 vezes, mas um dos dois números é. Deus não muda, mas a maneira que ele age conosco é diferente. Deus agiu de uma forma no Velho Testamento, de outra no Novo Testamento. Isso não quer dizer que Deus mudou, ora. Deus pode alterar, sim, os seus modos de proceder, da maneira que o ser humano vai entendendo, compreendendo, vendo a pessoa de Deus. Ele usou no Velho Testamento os tabernáculos. Depois ele usou o templo para o mesmo propósito. E hoje é a igreja. Invisível. Porque a igreja visível são as denominações. Ô irmão, acompanha tudo que eu falei, você vai ver que eu falei que o homem não pode ficar sem carne nos dias de hoje, que não é correto as pessoas serem veganas. Foi isso que eu falei. Você não entende. O que eu posso fazer? Eu não posso dar aula particular para você. Não posso. Foi isso que eu falei. Se você pegar o contexto do que eu falei, você vai ver que é isso. Eu juntei os dois assuntos, porque eu acho que eu estou falando com pessoas, né, inteligentes. Eu posso juntar assuntos, pipocar nos assuntos, mas eu me engano, né? Às vezes eu tenho que tratar com pessoas já de 40, 50 anos, mas que ainda estão no jardim da infância. Deus não muda, mas Deus em lugar nenhum deste mundo fica distribuindo milagres aí através de homens. Entendeu, né, irmã Nilva? A senhora entendeu, né? É engraçado, é só ele que não entende. E ele acha que ele está certo. Lembra bem aquela mãe que no desfile de 7 de setembro, né? Aquela escola de 4.000 alunos, né? Todo mundo marchando. Direita, esquerda. Só o filhinho dela era esquerda, direita. E ela foi lá reclamar que estava 3.999 marchando errado. Só o filho dela estava certo. É o caso do irmão aí. É só ele que reclama. Todo mundo entendeu o que eu falei. Ele só que reclama
e acha que está certo. E eu já expliquei para ele, já não adianta. Ele ouve e vê para achar defeito. Eu não sei porque, acho que lá na Assembleia de Deus, onde ele frequenta, ele tem que ficar quieto, porque lá ele não pode perguntar. Aqui ele pode, então aqui ele se manifesta, né? Lá, se perguntar, o pastor dele vai dizer: não toque no ungido do Senhor. Então, amados irmãos e queridas irmãs, eu quero que vocês entendam isso. Se Deus quer glorificar-se a si mesmo através de um homem vestido de pele e comendo gafanhoto, e depois ele deseja manifestar-se a si mesmo através da conversão de um fariseu, um hebreu de hebreus que foi criado aos pés de um respeitado mestre, mas que não tinha entendimento nenhum do Senhor. Se Deus quis assim, né, é assim que é. É assim que é. Nós precisamos entender isso. A gente não pode querer moldar Deus às nossas necessidades. Eu gostaria muito que vocês conhecessem o Edgar Hassan, de que eu acabei de falar aqui. A mamãe dele está sempre que pode, nos acompanhando, mas eu gostaria que vocês conhecessem o Edgar. Gostaria, sabe? Porque enfim, o Edgar teria muita coisa para mostrar para vocês. Mostrar. Talvez ele nem precisasse falar, mas ele teria muita coisa para mostrar e muita coisa para falar. Deus não atua segundo as nossas necessidades. Não, Edgar, isso é você que vai fazê-lo, eu não vou fazer isso. Eu sei que você me autoriza para a glória de Deus, mas Deus usou um jumento para falar a um dos seus profetas. Ele nunca mais fez isso. Né? Lá no lugar lá onde eu vou tem um jumentinho branquinho, chama-se Titanic. Não fala, pode falar o que você quiser para ele não vai falar com você. Manda essa gente aí que tem dons disso, vai lá fazer o Titanic falar. Ora, irmã Marília, o Edgar é amigo nosso aqui no Facebook. Entre lá, converse com o Edgar. Você vai ver, você vai entender coisas, irmã. Viu? Quer conhecer o irmão? Ele é amigo nosso aí, do Facebook, Edgar Hassan. Pronto, coloca lá. Ele vai conversar com você, uma pessoa maravilhosa, educadíssima, uma família. Deus uma vez abriu o Mar Vermelho, uma vez. Fez isso também com o rio, né? Senão um rapaz lá já falou, mas ele abriu. Eu estou falando do Mar Vermelho. Deus não vai ficar repetindo. Deus fazia isso para autenticar. Isso é claríssimo na Bíblia. E quem corre atrás do contrário, corre um risco enorme, né, de passar pelas mãos desse João de Deus aí, desses bispos, profetas, pastores, missionários,
reverendos, que enganam as pessoas. Que quando a pressão sobe, eles correm no pronto-socorro. Mas aí o doutor lá que, né, não posso falar o nome também. Ué, mas você não é curandeiro? Porque você não fez baixar a sua pressão? Ai, doutor, me dá um remedinho que eu não quero morrer. Continua aí com o programa na rádio, enchendo gente, lá em Valinhos. Aqui em Valinhos. Onde está Valinhos? Está aqui. Não são? Eu desafio mesmo, à luz da Bíblia. A Covid está voltando, agora diz que tem essa varíola aí. Por que eles não curam isso? Por que eles não vão curar isso? Diz que tem uma pessoa aqui, na nossa região aqui, não sei, diz que está com esse problema. Vão lá, onde fica essa pessoa? Se informa, liga para o jornal, liga para a internet, aonde que mora, eu vou lá curar. Deus me deu esse poder, faça isso. Por que eles não fazem? As pessoas não, é que as pessoas não ouvem a verdade, por causa disso que eu estou pedindo. Retransmitam isso que eu estou falando para outras pessoas, que as pessoas possam saber. Esses mentirosos, hipócritas, safardanas, que dizem que tem dom de cura, que isso, que aquilo. Está subindo a média de morte por Covid de novo. Vocês já tiveram lá atrás? Porque morreu 600 e quase 700 mil pessoas, se eu não me engano. Por que vocês não curaram essa gente? É este mesmo, Nelson. É este aí mesmo, Nelson. Que quando subiu a pressão, eu não posso falar o nome aqui, porque se eu falar, depois o sujeito tem direito de resposta e vai falar um monte de bobagem. Mas é este, Nelson, que você colocou aqui. É esse que subiu a pressão, correu lá para o médico. E o médico é ouvinte da gente aqui, né? Ué, mas você não disse que tem poder de cura, que você fala no rádio? Por que você não fez a pressão baixar? Ah, doutor, me dá um remedinho aqui para pôr. É esse aí mesmo, Nelson. Que há anos engana as pessoas, há anos. Mas ele não é o único. Se ele fosse o único, é um só. Mas a maioria engana. Deus já autenticou. Depois, Deus, na sua bondade infinita, esse sujeito não prega nada, isso daí é um enganador, como outros tantos. Deus, na sua bondade infinita, fez com que tudo que ele fez, que ele entendeu como relevante, fosse colocado por escrito, por homens que ele escolheu, para receber o seu sopro de graça, de sabedoria, autenticando tudo. Tudo que Deus fez, tudo que Deus quer que a gente saiba, tudo que Deus quer que a gente siga, está preservado no escrito. Não é tradição oral. Isso aqui não é passado. Ele conta de um jeito. Não, os homens interpretam do jeito que eles querem para enganar os outros. Agora a Bíblia está aqui, ó. Depois do que você ouviu hoje, depois do que eu expus hoje, eu quero que no mínimo, meu irmão e minha irmã em Cristo, você pense um pouco, no mínimo. Se tudo já está preservado no escrito, Jesus é Deus, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, é Ele que salva.
Deus já confirmou isso. Duvida de Jesus quem quer duvidar, ué? Quem é fazer o quê? Né? Tem pessoas que duvidam do próprio Deus. Não vão duvidar de Jesus, o Deus homem. Mas Deus autenticou Jesus. Se tudo isso está preservado por escrito, qual seria a razão bíblica para os dons extraordinários ainda estarem em vigor nos dias de hoje? É a pergunta que eu faço para você. É claro, você não vai responder para mim, responde para você. Pergunta para o seu pastor: pastor, existe a Bíblia? Ela está completa, de Gênesis a Apocalipse. Profecias já foram cumpridas e não se cumprirão de novo. As que não foram cumpridas, nós cremos cegamente que se cumprirão todas elas, cabalmente. Qual seria a razão para os dons extraordinários existirem nos dias de hoje? Qual seria a razão, por exemplo, para que pessoas tivessem o dom de milagres? Se os milagres foram para autenticar Cristo e a mensagem dele, que também foi pregada por apóstolos, que também tiveram alguns dons extraordinários. Só que os apóstolos morreram. A Bíblia não morreu, está aqui. Qual, por exemplo, qual é a vantagem, o porquê as pessoas dizem que falam outras línguas dentro das igrejas? Por quê? Que língua é essa? O que elas estão falando? O que elas têm a acrescentar à Bíblia Sagrada, que está preservada pelo próprio Deus? Uma pergunta para ele, vamos ver que resposta ele vai dar para vocês. Depois, se você quiser gravar a resposta do seu pastor, manda para mim. Ou se ele quiser, né, me contradizer biblicamente, pode dar telefone, zap, não tem problema. Com todo respeito, né? Eu posso orientá-lo biblicamente, mas pede para ele te dar o motivo bíblico para que os dons extraordinários existam hoje, nos últimos dias, prestes a acontecer o arrebatamento da igreja. Pergunta também para o seu pastor, para o seu líder, por que eles continuam construindo prédios de igrejas? Se eles creem no arrebatamento? Ah, nós cremos. Você crê que nós estamos nos últimos dias? Ah, nós cremos. Então, para que você está construindo igreja? Prédio. Por que está construindo prédio de igreja? Se nós vamos ser arrebatados, daí vai ficar para quem? Para a moradia dos sem-tetos? Pergunta. Não, é para atrair o povo, mas nós vamos ser arrebatados. Não, querido, não é nós não entendemos nada, é você que não entende nada. Você me desculpa, é você. Porque é você o único que questiona. Será que as pessoas... Você já falou para mim, e isso eu tenho, né? Que as outras pessoas são um bando de idiotas. Você falou isso. Então você é o único idiota. Você é o único que não é idiota. Você se coloca na condição de sábio e todo mundo que nos ouve é idiota. Quer dizer, nós temos médicos, advogados que nos acompanham. No seu conceito são idiotas. Só você que não é. E você coloca aí, né? Não entendemos, não. Você não entende. Porque você quer seguir
a doutrina, o ensino da sua denominação. E há conflito com o que a sua denominação ensina e o que a Bíblia ensina. Então é você que não entende. Não são as pessoas. As pessoas perguntam, as pessoas comentam, mas quem não entende é você. É você me desculpa, mas é a verdade. Então não coloque todo mundo não na sua falta de entendimento. É você que não quer entender. Porque quando você compara o que a Assembleia de Deus, ou o que a Quadrangular, ou o que a Nazareno, ou essas outras denominações aí ensinam, com o que eu falo aqui, né? É claro que há dissonância. Então, você não sabe nem se expressar, irmão. Agora você está falando que está falando de línguas. Irmão, você me desculpa. Grava o que você quer saber, que eu mando a resposta para você. Grava. Eu quero saber tal coisa. Eu mando a resposta para você. Todas as vezes que você comparar o que você aprendeu, eu sei que é da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é pentecostal. A Assembleia de Deus crê nos dons extraordinários para os dias de hoje. Ela crê no dom de línguas. Eu sei de tudo isso. Aí você quer comparar isso com a Bíblia? Então você não entende mesmo. Para você entender a Bíblia, você tem que se libertar das correntes da sua denominação. Senão você não vai entender a Bíblia. Você sempre vai ficar dividido, você sempre vai ficar, Geraldo, com um pé na barranca e outro pé no barco. Você sabe o que acontece com quem fica com um pé na barranca e outro no barco? Vai para dentro d'água, meu filho. O Coisa sabe muito bem disso, cara. Esqueci o nome dele agora, que ele se casou aí no final de semana. Esqueci o nome dele, tá lá de Bonito, lá. Esqueci, me perdoa. Mas manda aí para mim que eu respondo para você assim. Sem zombaria, manda com seriedade e manda no que você se fundamenta para ter a dívida, a sua dúvida. Manda. Eu respondo para você. Irmãos amados e irmãs queridas, me perdoem passar um pouquinho de tempo, mas a gente não pode deixar de esclarecer, de falar, às vezes até com certa dureza, mas quando eu sou mais duro, mais firme com alguém, é porque vocês não sabem o que acontece, né? Fora desse tempo aqui. Às vezes a gente é zombado, é humilhado, entendeu? Né? Então a gente já sabe com quem está falando e sabe como é que a pessoa vai tratar a gente, né? Eu trato todos com muito respeito, muita educação, porque eu tenho uma boa educação, tá? Agora eu sei quem quer zombar de mim, por exemplo, né? E o irmão aí ele é usual da zombaria, né? Por causa disso que eu sou duro com ele, mas oro por ele também, para que o Senhor cuide dele. Querido Senhor e amado Pai, quero te agradecer por este tempo que nós tivemos aqui para cultuar o Senhor em espírito, em verdade, um culto bíblico, sem modinha, sem dancinha, sem bate-palma, sem passinho para frente, passinho para trás. É um culto bíblico. Hoje nós falamos sobre a autenticação de Jesus pelo Deus Pai. Grato, Senhor, nós somos muito gratos ao Senhor por esta oportunidade. Continua, Paizinho querido e Deus amado, falando conosco. Abençoa esses dias aí, a maioria vai emendar, vai ter dias de descanso, que possam ser de paz, de alegria,
que possam ser de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. E se for da tua vontade, Senhor, tua vontade é soberana, traga-nos de volta aqui na segunda-feira, para exaltar e glorificar o Senhor. Esta é minha oração, no santo nome do Cristo Jesus. Amém.